Como testar e validar públicos no Facebook Ads Meta Ads em 2024. Método completamente atualizado e direto ao ponto para que você possa ter resultados mais rápidos. Já vou te mostrar como tudo isso funciona, mas antes eu tenho um presente para você. Na descrição estou deixando o meu mini curso gratuito, Profissão Gestão de Tráfego, onde eu vou te mostrar como que você pode faturar no mínimo R$5.000 por mês, começando do absoluto zero. Como eu falei, é gratuito, basta clicar no link da descrição e se cadastrar. Agora vem comigo para a tela do computador que eu quero te explicar como funciona o teste e validação de públicos. Muito bem, como de costume, separei um mapa mental aqui para que você possa entender o passo a passo. Primeira coisa, como testar e validar públicos no Facebook Ads. Orçamento. Isso aqui é muito importante, tá? Se você quer testar rápido, o orçamento tem que ser compatível com o seu teste. Não adianta ter um orçamento pequeno e querer fazer vários testes. Não vai adiantar, seu teste não vai ser efetivo. Então o orçamento é muito importante. Depende muito do seu objetivo de campanha. Se for produto, pelo menos metade da sua comissão. Como assim, Carlos? Você é afiliado, você é produtor? Não importa. Você concorda que você precisa gastar um certo valor para atingir um certo número de pessoas para que você possa vender. Eu gosto de testar metade da minha comissão. Exemplo, sou afiliado, o produto que eu vendo é R$100, minha comissão é R$50. Metade dessa comissão, R$25. Então, basicamente, o que eu vou testar? Por produto, pelo menos aí R$25. Nesse sentido que eu te passei. E aí, ó, só para colocar aqui, teste pelo menos 48 horas. Por quê? A janela de conversão do Meta é de 7 dias. Tá? Mas você não precisa esperar 7 dias. Eu gosto de testar pelo menos aí 48 horas. Deu 48 horas, eu gastei 25, seguindo o meu exemplo. Gastei 25 no outro dia e não teve venda, eu vou pausar aquele conjunto porque aquele público não está interessante. Então aqui, ó, teste pelo menos 48 horas. Da mesma forma vai vir aqui, ó, para a campanha de mensagem. Na campanha de mensagem vai depender muito, tá, do seu negócio, o tipo de produto ou serviço que você está vendendo. Dependendo do produto ou serviço, se a pessoa precisa ter um nível de consciência mais claro sobre você, se o produto é um produto caro, nem todo mundo vai comprar. Então você precisa adaptar a sua realidade, tá? Se você recebe mensagens baratas, você vai concordar comigo que o lead talvez vai vir desqualificado. Exemplo, implante dentário. Não é todo mundo que quer um implante dentário. É um produto ali acima de R$1.000. Então se você anuncia e o lead está R$1, R$2, vai vir muita gente com perguntas desqualificadas. O que você precisa entender na campanha de mensagem? Quanto que você está disposto a pagar por um lead? Meu lead, se eu pagar R$15, tá barato ainda. Tranquilo. Você vai colocar quanto você está disposto a pagar por um lead. Cara, eu tô disposto a pagar R$2 por lead. Não funciona assim. Se é um lead mais barato, você coloca no mínimo R$15. Se seu lead é mais caro, coloca ali pelo menos o valor de 2 leads, tá? O valor de 2 leads em cada conjunto. E aí, da mesma forma, você vai testar aqui, ó, 48 horas. Pelo menos 48 horas para deixar o Facebook ganhar uma inteligência e assim vai. Teste 48 horas, orçamento metade da comissão e assim vai. Campanha de mensagem, campanha de cadastro, o princípio é o mesmo, tá? Legal, você entendeu pelo menos a parte de orçamento, tá? Você entendeu como funciona. E agora o que você precisa fazer? Como fazer o teste? Eu já sei o orçamento que eu tenho, como que eu vou testar? Quais são as melhores formas de fazer isso? Aqui é o seguinte, teste com uma única variável e teste com várias variáveis. Carlos, como assim? Veja bem, teste com uma única variável. Eu gosto do ABO. O que é o ABO? Para você que não sabe, o ABO é o orçamento no conjunto de anúncios, tá? Eu vou explicar com um pouco mais de detalhe, mas eu vou vir aqui, ó, criar uma campanha do zero. Vamos lá colocar uma campanha de engajamento mesmo. Manual, ok. Perceba que aqui, ó, tem como se fosse uma hierarquia. Eu tenho campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Quando eu clico o ABO, é aqui, ó, no conjunto de anúncio. Ou seja, o meu orçamento vai estar no conjunto. É no conjunto que eu decido o público, é no conjunto que eu decido o orçamento e assim por diante. Ou seja, o meu orçamento no ABO vai estar aqui. Basicamente, eu vou decidir quanto que eu vou gastar em cada público. Ao público de interesse, um público aberto, eu vou colocar o orçamento em cada público, ou seja, o meu teste é isolado. Então, para que você entenda, o ABO é o orçamento no público, o orçamento direto no público que você quer testar. O que é um teste com uma única variável? É basicamente você deixar tudo igual, menos o público. Tudo igual, menos o público, que é o que você quer testar. Então vai ser o mesmo criativo,
a mesma copy, a mesma CTA e a mesma página de destino. O que vai mudar é o quê? O seu público. Em cada público você vai colocar o valor. Exemplo, público 1, R$25, mesma coisa, só muda o público. Público 2, R$25, mesma coisa, só muda o público. Tá? Deixa eu desenhar aqui para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, público 1, R$25, como exemplo, tá? R$25, tudo igual. Então eu percebo, ó, que o público é 1, R$25 eu vou colocar o mesmo orçamento e o mesmo criativo, mesma cópia em tudo. O que vai mudar? Só vai mudar o público. Então eu venho aqui, repito a mesma coisa, Ctrl V, só muda aqui o público que eu estou testando. Então se eu estou testando o público 1 com a mesma coisa, eu vou testar um público 2 com a mesma coisa. Eu estou testando o público 2 e o público 1, eu vou testar o público 3 e assim por diante. Ou seja, quando tem uma única variável, a única coisa que eu vou mudar é o público. É dessa forma que funciona. Eu gosto de testar de uma forma mais isolada. Ou seja, eu tenho controle de quanto será gasto, eu tenho controle da variável que será testada. Carlos, e se eu quiser fazer um teste mais genérico? Eu quero testar público, quero testar criativo, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Você pode utilizar o CBO. Carlos, o que é o CBO? É o orçamento na campanha. Como assim orçamento na campanha? Lembra que eu te falei que tem uma hierarquia aqui, ó, campanha, conjunto de anúncio e anúncio. Quando eu deixo o ABO, o orçamento está aqui. Eu decido quanto que será gasto em cada público. Público aberto, público de interesse. Mas se eu deixo o CBO, que é quando eu seleciono a campanha e vem aqui, ó, o orçamento da campanha de vende e ativo isso aqui, eu estou falando para o Meta. Meta é o seguinte, eu quero o orçamento CBO. Por isso, eu vou te dar liberdade. Eu vou criar alguns públicos aqui. Você decide quanto será gasto em cada público. Exemplo, minha verba para marketing é R$100 por dia. O orçamento está no CBO. É o Meta que vai decidir quanto que ele vai gastar no público 1, quanto que ele vai gastar no público 2, quanto que ele vai gastar no público 3. Por quê? O orçamento está no controle da campanha. Se está no controle da campanha, a inteligência do Meta vai sair distribuindo de acordo com o que ele acha que faz sentido. Então ele pode gastar R$30 em um conjunto, ele pode gastar 40 em outro, 20 em um, 10 em outro. Não tem essa limitação. É o Meta que decide. Então o CBO é o orçamento na campanha, testar tudo ao mesmo tempo, deixar que o Facebook decida, que é o que eu acabei de falar. Mas se você quiser fazer um teste com a única variável no CBO, você pode também, tá? Vou até duplicar aqui, teste com a única variável CBO. Olha como que é isso. Eu te mostrei aqui o teste com a única variável no ABO. É você que decide quanto que será gasto em cada público, não é verdade? Mas se você quiser, você pode fazer um teste com a única variável no CBO, colocar as mesmas coisas, né? Como eu coloquei aqui, ó, público 1, ó, vou repetir. Você vem aqui no CBO, público 1, R$25, tudo igual, né? Criativo, copy, tudo igual. Você vem aqui, ó, público 2, tudo igual, mesma coisa. E você vem aqui, ó, público 3. Qual que é a diferença aqui nesse teste de uma única variável de CBO para ABO? Se nesse tá ABO, você decide quanto que será gasto, aqui é diferente, ó. Você vai vir aqui, você não vai ter o controle de quanto será gasto em cada público. Você não tem esse controle. Por quê? O orçamento vai estar aqui, ó, na campanha. O orçamento vai estar na campanha. Se o orçamento está na campanha, quem é que vai decidir? É o Meta. Então, se você tem R$50 aqui para investir, se você coloca o orçamento CBO, o Meta vai falar o seguinte, pô, tem esses 3 públicos, eu vou testar 15 nesse, 20 nesse e 15 nesse. Ou seja, é o Meta que decide. Você pode testar o teste de uma única variável isolado, você decide quanto será gasto em cada público, ou você pode fazer o teste de uma única variável aberta, né? Você coloca o CBO, coloca tudo igual menos o público e deixa que o Meta decida. Eu gosto, tá? O que dá mais certo para mim, que eu costumo fazer é isso aqui, ó, teste com uma única variável no ABO. Por que eu faço isso? Eu quero garantir que o público 1 receba R$25, eu quero garantir que o público 2 receba R$25 e o público 3 receba os R$25. Ou seja, eu quero garantir que eu fiz um teste bem feito naqueles públicos que eu selecionei. Eu quero garantir que ele receba a verba que eu considero interessante para uma venda. Então, quando eu faço isso, o teste é mais isolado, eu tenho o controle. Mas quando eu faço dessa forma, eu não tenho total controle, mas eu deixo que a ferramenta, a inteligência do Meta trabalhe. Então, assim, o que eu gosto de fazer é isso. Funciona para mim, mas você pode fazer esse tipo de teste, um teste de uma única variável no ABO, um teste de uma única variável no CBO ou teste com várias variáveis. Não tem uma regra exata sobre isso. No marketing você precisa testar, tá? Então você vai ter que testar
mas o que eu gosto de fazer é isso, é o que tende a dar mais certo para mim. Então, se você testou esse, não deu muito bem, testa outro. Estou te passando aqui 3 opções, que é o que a gente costuma fazer para testar público, tá? Criativo é a mesma coisa. Pô, Carlos, eu quero testar público, mas uma única variável. Eu ainda não tenho o meu criativo campeão. O que você recomenda fazer? Se você ainda não tem o seu criativo campeão, o que você pode estar fazendo para testar? Você vai levar em consideração da mesma forma o orçamento, leva em consideração o orçamento e você teste de criativo. Para começar, tá? Existem outras formas. Você vai fazer o teste de criativo no público aberto. Basicamente, o público aberto é o seguinte: você vai segmentar apenas idade e gênero. E aí você vai colocar aqui, ó, criativo 1, tudo com o mesmo público, tá? Tudo público aberto. Criativo 2 e assim vai. Ou seja, você vai criar um conjunto, tá? É um conjunto de anúncios. Público 1 é um conjunto de anúncios para cada criativo. Público aberto, um criativo. Criativo 2, outro público. E assim vai. Tudo o mesmo público, tá? Então você vai criar aqui, ó. Deixa eu desenhar de forma mais precisa. Público aberto. Deixa eu mudar aqui, ó. Público aberto. Vou colocar até o mesmo orçamento aqui, ó, para você entender. O orçamento é o mesmo, R$25. E aí você vai colocar o quê? A única variável que vai mudar aqui, ó, é o criativo. Por que eu estou colocando o público aberto? Porque é um público onde você vai alcançar todo tipo de pessoa. E se você vende nesse público aberto, a tendência é que esse criativo seja um bom criativo. O que você vai fazer? Esse criativo 1 teve venda. Aí você vai fazer o teste isolado aí com os públicos, né? Com os públicos que você quer testar. Carlos, quais públicos eu posso testar nesse teste aqui? Eu tenho alguns públicos que eu considero muito interessantes e você pode utilizar. Público aberto, que é como eu falei aqui, que é um público interessante para fazer teste. Público de interesses, que são aqueles públicos de pessoas que têm um comportamento e interesses no seu produto ou serviço. E tem um lookalike. Lookalike você pode testar um lookalike 1%, pode testar o lookalike 2%, 3% e assim por diante. Não existe uma regra para isso. Carlos, eu não sei nada sobre público de interesse, não sei nada sobre público lookalike, nada. Aqui no canal tem algumas aulas onde eu explico sobre público de interesse, público salvo, público lookalike, público de remarketing. Tudo isso eu mostro aqui no canal. Mas se você quer um passo a passo mais detalhado, eu recomendo você acessar o meu treinamento fechado, o método Transformação Digital, onde eu te ensino do básico ao avançado a anunciar no MetaDS. Você tem o meu suporte também no WhatsApp para tirar dúvidas. Então vamos recapitular tudo isso para que você venha entender qual que é a dinâmica. Primeiro, orçamento. Leve em consideração o orçamento. Se é produto, metade da comissão pelo menos. Teste 48 horas. Se é campanha de mensagem ou cadastro, R$15 no mínimo, tá? E teste de 48 horas da mesma forma. Como fazer o teste? Você pode fazer o teste com a única variável no ABO, tá? Mesmo público, mesmo orçamento. Na verdade, público diferente, mesmo orçamento, criativo, copy, CTA, tudo igual. Teste com variáveis diferentes. Vai ser o CBO, orçamento na campanha. Você vai testar tudo ao mesmo tempo e deixar que o Facebook decida. Nesse caso, você vai colocar ali um valor, como exemplo, R$50. E aí você vai testar várias coisas ao mesmo tempo. Cria ali 4 conjuntos. Público 1, público 2, público 3, público 4. Criativo 1, criativo 2, criativo 3, criativo 4. Ou seja, tudo diferente vai deixar que o meta decida. Funciona também, é um teste. Quer dar mais valor ao meta? Quer deixar que a inteligência do meta decida? Deixe uma única variável e o resto tudo igual. Então vai ser o CBO, orçamento na campanha. O público é o mesmo, é tudo igual. O criativo, a CTA, o link e assim por diante. Só vai mudar o público, mas é o meta que vai decidir onde vai ser gasto. Ou seja, ele tem um controle de tudo. Quais públicos testar? Existem várias possibilidades. Você vai testar entre público aberto, público de interesse e lookalike. Esses são os públicos frios que eu recomendo que você teste. Eu te mostrei aqui de forma rápida como fazer um teste e validação de público. Como eu falei aqui no canal, tem várias aulas sobre teste de criativo, sobre públicos. Mas se você quiser aprender comigo, acesse o link da descrição e conheça o meu treinamento fechado. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Agora eu vou ficando por aqui. Te deixo aquele abraço. Tamo junto.